moçada, tudo bem? Noite de segunda-feira, 24 de julho, véspera de feriado aqui em Santa Cruz do Sul. Alguns municípios do Rio Grande vão ter feriado amanhã, 25 de julho, porque é a data, né, de comemoração dos colonos e motoristas, ou seja, dos colonizadores que vieram lá em 1824 colonizar a região. Mas isso a gente vai deixar para o final, né, seu Hernani? Um agradecimento, só para iniciar. Hoje a gente tem uma conversa, então, com o seu Hernani Vaz. Já disse por diversas vezes, né, se hoje eu consigo curar o tabaco na estufa elétrica com qualidade, é porque seu Hernani deu aquela mão para nós, teve aquele tempo, né, de vir diariamente lá e nos ensinar isso. E isso eu vejo que hoje falta um pouco em algumas, como é que eu posso dizer, assistência técnica que a gente tem das empresas, né? Isso deixa a desejar um pouquinho às vezes. Bem, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Seu Hernani, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado, pessoal, por essa oportunidade de nós falarmos novamente com os produtores, nossos amigos, e a razão da gente estar aí também. Que bom, a gente sempre consegue interagir com o seu Hernani, inclusive o tempo sempre é curto às vezes, né? É muito curto, né? Tem tanto assunto. Eu ultimamente viajo bastante, mas não consigo nem chegar perto ainda do que o seu Hernani já viajou por esse mundo afora, sempre lidando na cultura do tabaco, né, seu Hernani? Tanto que os livros que estão na frente aqui foram escritos por ti. Não, por mim foi escrito A Arte de Curar Tabaco, que eu vou me explicar depois. Fundamentos da Produção, que é o livro que as empresas usam. Mas isso sai de livros como esse aqui, que eram amigos da gente. Fisiologia do Tabaco, 650 páginas. Sem essa aqui, a gente não conhece tabaco. Isso aqui de um amigo meu, foi até autografado. Fala sobre enfermidades. Eles são de que ano, que época são esses? 82, 83. Houve uma época de ouro do fumo nas universidades americanas, onde havia um especialista para cada doença. Imagina, uns 20 especialistas e cada um tendo tempo livre, tendo muito dinheiro para fazer teste. Em 95, quando voltamos para lá, a gente sempre fazia teste para fazer um curso. Pero, olha, gente, nós estamos se despedindo. Em 2010, havia um especialista para fazer as pesquisas da universidade em 14 culturas, sendo que uma era tabaco. Não tem mais dinheiro, por isso ninguém mais escreve. Por isso esse livro. Tá, você falou um ponto agora importante. Inclusive o anuário que está do teu lado ali, que todo ano sai o anuário do tabaco, né? E em algumas páginas mostra-se o dia a dia do agricultor e nas páginas finais mostra-se os números que o tabaco faz circular nos 3 estados do sul do país. Entre eles, mostra ali a quantidade de quilos produzidos por hectare e que às vezes deixa a desejar, né? Gente, ninguém pode plantar fumo com sucesso nessa produção. Veja, o Rio Grande do Sul, 2.200 quilos, isso dá 9 arroba por mil, Giovanni. A média, né? Uma média. O Paraná também, Santa Catarina um pouco mais alta. Mas por que isso acontece? Eu não sei, às vezes eu sou um pouco duro nas redes sociais quando eu falo da dificuldade que o produtor tem. E muitas vezes a cabeça dura, não querendo mudar, né, Giovanni? Isso às vezes acontece também. Então, por isso que a gente começou a trabalhar, bom, rapidamente para lembrar a questão dos orientadores, eles não têm mais tempo. Giovanni, em 95, na Universal, eu posso falar porque eu estava lá, outras empresas também fizeram isso, houve, vamos dizer, uma redução do quadro de instrutores, porque se partiu da assistência técnica presencial, onde o orientador ia lá, contava as lavouras e parece que conhecia todos os pés de fumo. E qualquer coisa errada voltava e a pesquisa tinha que achar soluções. E a empresa sabia, e tudo, as estatísticas eram assim, olha, nossa lavoura está ruim, isso vai dar fumo escuro e coisa assim. Hoje, aí entrou um pacote tecnológico ao invés da assistência técnica presencial. Muito bom, coisas novas, como as variedades de Ouro, pré-camalhão, estufas elétricas, aparelhos de cura, mas tudo começou a mostrar que tinha algumas falhas.
Por exemplo, para camaleão, uma coisa muito boa, mas se tu não elimina a resteva, o que vai acontecer? E aí aconteceu. Variedade sem resistência, o pessoal passou a não eliminar a resteva, né, os restos de cultura, e as doenças ficavam lá, era como botar ovo embaixo de uma choca. Outro ano estava esperando os fumos, e quando viu aqueles desastres aí, e os produtos que havia não resolviam o problema. Foi quando a gente criou o grifo, né? E hoje o grifo, ele não é um produto, Giovanni. Eu quero dizer que o grifo já é um conceito. O grifo tem a arte de curar tabaco, tem esse livro aqui. E esse livro aqui, gente, não é só cura. Esse livro aqui dá aquelas dicas que tu já viste, preciosas, que o produtor precisa seguir. Lembretes. Não é assistência técnica que as empresas estão dando. No pacote tecnológico e também algumas visitas. Mas simplesmente são lembretes, como, por exemplo, olha, elimina a tua resteva, no dia que sair a última folha, dá uma olhada na estufa, dá uma olhada nesse negócio, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, essas coisas assim. E não escolha a variedade pelo que o vizinho, pela produção que deu no vizinho, mas sim pela resistência, essas coisas assim, né? Senhor, no passado, eu me lembro muito bem, quando a gente era guri novo, pai e a mãe plantavam 25, 30 mil pés no máximo. A grande maioria da região plantava essa quantidade. A gente tinha terra, inclusive, sobrando. Um ano plantava aqui, deixava descansar no ano seguinte. Hoje, qualquer família ali planta 50, 60, 70, 80, 100 mil pés. Ocupa quase que a totalidade das lavouras. E ano após ano é necessário colocar tabaco no mesmo espaço. Então, isso que eu aprendi contigo já, terminou de colher, não precisa ser no mesmo dia, mas na mesma semana, mas o quanto antes eliminar a soca, né, fazer uma adubação verde, preparar o solo já para a próxima safra. Isso para nós ajudou em muito, tanto que a nossa média sempre era, últimos anos, abaixo de 10 arrobas. E nas últimas 2 safras, mesmo com problemas de clima, nós chegamos a 11,4 e 11,002. Passamos os 11 arroba por litro. Ainda é baixa, comparada a lavouras que a gente já visitou, mas já conseguimos acima dos 10, que é algo fundamental, né, senhor Orlando? O que acontece com o grifo, por exemplo? O conceito, vamos falar uma coisa diferente. O conceito grifo, Giovanni. Porque se uma empresa, por exemplo, um outro produto que já via que desde os meus 50 anos eu sempre ia testando, ele entrava no fumo, e vinha de outras culturas. E nunca tinha um especialista fazendo o grifo. O grifo levou 20 anos para fazer, a gente abrindo, olhando isso aqui tudo, olhando esses livros, para justamente fazer um produto interessante para o fumo, que ajudasse o produtor, mas o agricultor, ser agricultor, plantar verduras, como tu sabe, plantar batata em área de murcha, que vai um detalhe. Um dia eu fui discreto para a mãe do Giovanni e disse, olha, por que tu não planta batata? Ela pensou que eu estava mandando ela plantar batata. Existe aquele ditado popular, né? Vá plantar batata, não é assim? E ela pegou, e foi escolhida a pior área que tinha, onde não nascia mais nada e a batata não morreu. As batatas não morreram. Então, isso é a coisa. O produtor volta a ser agricultor, pode plantar comida. Desde que a gente começou a mostrar, as redes sociais começaram a abrir espaço para qualquer agricultor mostrar o seu dia a dia, e a gente costuma mostrar, né, o plantio da batatinha, a colheita, quanta mensagem veio até nós, não só do Rio Grande, fora também, da dificuldade que esse pessoal, tipo assim, ó, eles não têm mais a muda da batata porque não plantaram mais, porque não produziu. Né? E ficam atrás de algumas mudas e a gente não tem como enviar porque a gente vende já na nossa região. E a gente se criou sempre tendo a batatinha do próprio cultivo. E quando tu começa a comprar no mercado, não é a mesma coisa. Em poucos dias poderá. Sabe por quê, Giovanni? O produtor de batata, normalmente, o que ele faz? Ele arrenda a terra, fica 2 anos e vai embora. E, às vezes, o terceiro ano já vende as batatas menores para semente. Porque ele já está com doença dentro. Então, se usa o grifo, pode guardar a batata de um ano para o outro. Tu pode fazer tuas próprias mudas. Então, estou falando do grifo, por exemplo, nós vamos falar sobre tabaco, mas hoje também vou falar um pouquinho sobre esse produto, que é muito importante que as pessoas pensem alguns detalhes. Por exemplo, é comum, Giovanni, quando a primavera está fria,
o teu fumo não quer crescer, fica parado na lavoura, mas já tem, por exemplo, 20 gramas de salitre na lavoura, daqui a pouco ele não quer sair, o produtor puxar o fumo com salitre, dizer assim, bota salitre, salitre, salitre. Mas para que ele já tem isso? Aí a gente entra o grifo. Entra o grifo, em vez de puxar com salitre, ele aplica o grifo, e o grifo, no caso, vai ser a solução para fazer com que esse adubo seja potencializado, que esse adubo seja transformado no alimento que a planta precisa. Porque o grifo faz isso. O grifo limpa vasos, ele alimenta isso e, ao mesmo tempo, faz com que o teu bacheiro seja mais pesado. Tu já ouviu falar em 10 gramas de bacheiro por pé? A gente nunca ouvia falar. Bacheiro é 4, 5 gramas, 6 gramas, mas nós temos essa questão ali no sítio, nós fizemos trabalhos, foram postados, em que se aplica 4 aplicações de grifo por hectare, 4 aplicações aos 15 dias, 45, antibrotante, 3 semanas depois, tu consegue mais peso. Mas aí vem a pergunta, mas tem que aplicar 4 vezes. Qual é a vantagem no produto? Tem tantos produtos bons foliares? Tem, sim. Eles te levam até a flor. E depois, quando tudo tem que se resolver, o que acontece? Acontece isso aqui, ó, 2.200 quilos. Por quê? Porque simplesmente as plantas adoecem no fim. E aí tem um ponto interessante que eu queria chamar a atenção hoje de noite. Nós temos o Grupo Grifo, 240 produtores. Aí nós começamos o projeto só há 4 anos. Quer dizer, só amarrar e botar na caixa. Aquilo já, o só atar já caiu, agora é só enfardar. Então, o objetivo todo da gente é, no conceito grifo, trabalhar para que o produtor não precise classificar o fumo, mas que não engane a empresa, que não tenha uma folha estragada na lavoura da estufa. Tu só consegue isso quando tu não tem uma planta doente. Muitas vezes o cara diz assim, ó, minha lavoura está muito boa assim, mas vai começar a colher, o que aparece? Aparecem folhas escuras no meio das claras. Lembra naquele live que nós fizemos, nós tentamos achar na tua casa, nós não achamos. Sim. Então, porque não tinha doença na lavoura. Então, o que garante é a nossa proposta com o grifo, que o produtor não tenha uma planta doente no final, quando vai colher. O que garante isso é o grifo, porque ele não deixa a doença bem no final, quando a planta precisa um pouco mais de resistência, um pouco mais de proteção, não adianta. Aí as raízes começam a enfraquecer, começa a faltar água, o calor de 40 graus em cima da folha ou de 30 graus exige que venha água de baixo para manter o equilíbrio térmico, mas as raízes estão doentes. Aí é o fumo escuro. Aí, meu amigo, aquela coisa, tu tem que classificar o fumo quando tira da estufa. Mas para que tem que fazer isso se tu consegue fazer com que tu tenha só plantas sadias? E com o grifo vocês conseguem fazer isso, está provado, mas tem que fazer 4 aplicações. Conduzir a planta com isso e também evitar o excesso de nitrogênio, menos salitre, porque salitre demais você já sabe que vai acontecer. Brotação na lavoura depois do desponte. Ele explode aquela força, né? Vai atrasar o ciclo. Como que tu... Mas eu comprei essa variedade para 130 dias, já são 150, e não pode usar terra quando precisa terra. Aí vai plantar no inverno, vai plantar muito cedo. Não, planta na época, não bota adubo demais, como sempre foi, e colhe naquele tempo. Mas para isso tem que ter proteção, e a proteção não é só o grifo, é o que diz o livro, pega variedades pela resistência. Mas também já tem produtores, que nem o Diego lá de Irinópolis, que nos disse fez 4.500 quilos esse ano. Ele disse, Hernani, eu prefiro plantar uma variedade, que nem ele citou o nome 2233, que tenha mais folhas e que tenha um pouco menos de resistência, e bota mais grifo. Ele usava 10 gramas de grifo, cortou uma parte do salitre, está feito. Aí o pessoal pergunta, mas o que o grifo tem de diferente das outras plantas, outros produtos? Ele tem o que os outros produtos têm, só que a gente, como é especialista em tabaco e tem esses livros aqui, conhece bem, a gente sabe que a planta precisa de cobre. Cobre é elemento essencial para a fotossíntese. O que é fotossíntese?
Fotossíntese é a função que a folha tem de transformar a seiva bruta em elaborada e alimento para a planta. Se tu não tem isso aí, como é que a planta vai crescer? Então, o grifo, ele sequestra o carbono e também incentiva a planta, né? Aquele processo acelera o processo metabólico da planta, ou seja, o processo de comida, de transformação, de mastigação, essas coisas assim. E com isso, esse mesmo processo, porque tem cobre reduzido em cargas elétricas, se tiver alguma doença lá dentro, ela entra no processo e morre. Bem, pessoal, nossa ideia, para quem nos acompanha já nos últimos anos, a gente sempre tenta mostrar, principalmente o meu dia a dia na propriedade e o dia a dia de muitos de vocês aí que a gente já visitou, ou recebe vídeos, recebe comentários, a gente tenta demonstrar nas redes sociais. Seu Hernani é uma pessoa que viajou o mundo já, lidou em vários países, sempre lidando no tabaco, né? Sempre fazendo aquela força para nós podermos conseguir uma nova variedade, conseguir produzir mais na mesma área de terra. Então, o nosso papel aqui é levar a informação. Cabe a vocês ali entender, interagir, como algumas perguntas aqui, ó. O César Luzani. Boa noite. Como se aplica e quantos ml por máquina costal? Se aplica em cima com bico leque ou pé por pé? Resuma isso, seu Hernani. Não precisa ser tudo ao pé da letra. Tenta resumir. Eu sempre digo, quando você for comprar o produto, o cara que vai vender tem que saber explicar, né, seu Hernani? A dosagem, a aplicação. Então, é fundamental onde você vai adquirir, ele conseguir lhe passar essas informações também. A gente faz o básico aqui de levar o assunto no ar, né, Hernani? Sim. Bom, tem empresas que já estão vendendo, como a CPA e Prêmio. Bom, quantos ml? Com 5 ml por litro d'água, que seja 100 ml por máquina, você tem o benefício total do grifo. Tem o benefício da proteção contra doenças, transformação do adubo, potencialização, faz ele valer por mais, se torna mais ativo dentro da planta, e a planta tem folhas maiores. Então, o ideal são 4 aplicações. Tu aplica com bico leque aos 15 dias para explodir a planta. A planta precisa de muita força. E tem muitos enraizadores bons, e esses enraizadores com o grifo vão ajudar muito a fazer aquilo produzir. Aí a gente aplica aos 45 dias, que é que até esse momento a planta, o salite que veio, fica aí. Depois não precisa mais aplicar, que a planta não vai ter mais. Ela metaboliza, ela transforma essa seiva bruta com salite, adubo e coisa, em seiva elaborada, que é comida, e guarda nas raízes. Aos 45 dias que explode para cima, ou explodiu para cima, precisa de proteção, porque coincide com 17 graus centígrados, que é a temperatura em que a folha começa a sentir, começa a ter cócega, precisa ter água para refrigerar. E ao ter água, ela precisa puxar muita água para cima, ela precisa puxar principalmente a água mais nitrogênio, mas aí vem uma coisa junto, vem doenças junto. E o grifo protege a raiz e forma a cabeça, a parte alta da planta. Aí tu desponta a planta sofre um choque, aí gosta de entrar caule-oco, e a planta tenta reagir com o broto e tu bota Prime Plus. E o Prime Plus pega os 3 brotos que existem geneticamente na planta. Um fora, outro querendo se formar, e o terceiro em formação. Isso o Prime Plus pega. Se não tem salite demais, acabou a plantação. Bom, mas se tem salite demais, aí o que acontece depois disso? 2, 3 semanas depois, a planta começa a amadurecer. Aí o que ela vai fazer? Aí a raiz da planta ainda tem muito salite, ela já começa a criar as proteínas. Então, tu aplica o grifo ali. Para quê? Para que a planta pegue aquele adubo que ainda está sobrando aí dentro e transforme em folhas e em raízes. Aí essas 4 aplicações são fundamentais. E aí, a última aplicação ainda tem uma coisa. Regula o ciclo da planta e, principalmente, protege a planta até o fim, para que, no final, aquilo que nós falamos, ele não tenha doença na lavoura. Aquela lavoura bonita vai para dentro de uma estufa, puro fumo, de acordo com o livro. E também, se não for isso, o método EW, que eu vou falar daqui a pouco rapidamente. Então, ele tem um aumento de produção. Aumento de produção, gente, que eu vou dizer, está dando, é muito bom. Vocês podem ver nas redes sociais, os vizinhos que falam, aumenta bem a produção. Eu não vou prometer aqui 30%, 40%, mas em média tem dado mais que 20% de aumento. Em primeiro lugar, porque não tem uma folha doente. Ali já
aumenta a produção. Em segundo lugar, porque o próprio metabolismo acelerado faz com que dê mais peso. Se o bacheiro é mais pesado, vai pesar até em cima do pé. E outra questão, né, senhor Nani? Nunca exagerar no plantio também, né? Plantar o que a estufa comporta. Eu passei isso no passado, a gente começou a reduzir o plantio e conseguiu, com isso, colher mais tranquilo. A gente sabe que chega a época do ano, lá no final da safra, que o tabaco começa a madurar e a estufa não comporta, e a gente às vezes tem aquela, não vou dizer mania, tem aquilo na cabeça de conseguir colocar um pouquinho a mais, e a gente às vezes com isso estraga o fumo na estufa. Nas dicas do livro, uma delas importantíssima diz assim: plante o que você conseguir colher e curar com a sua estufa. A capacidade de cura da estufa que tem que determinar o número de plantas que tu vai plantar. E muitas vezes, Giovanni, o cara que tem doença diz assim: eu tenho que plantar um pouquinho mais porque meu fumo vai dar murcha, vai dar... Sabe, já ouviu falar muitas vezes. Sim. Mas não precisa, gente. Use o grifo, escolha a variedade correta e plante só aquilo que você conseguir colher. Porque a mão de obra está escassa, né? E cara, tem que fazer valer isso aí. sobre o sistema IW. O sistema IW. Bom, gente, vocês sabem que esse livro Arte de Curar Tabaco é ótimo para você curar o tabaco normal. Mas quando, que nem os últimos 2 anos, 3 anos, Giovanni, o fumo na lavoura sofre 40 graus centígrados em cima da folha, desestrutura, não tem, mesmo com o grifo sim, já tem mais raiz, consegue mandar mais água para cima. Mas se não tem, acabou. Simplesmente vai queimar, a folha por dentro vai desestruturar. E essa aqui são 113 graus, que fala aqui que a morte da folha, já vou explicar rapidamente o que acontece aí, isso passa a ser menos. Por exemplo, vamos lá, como se cura o fumo normal? O fumo normal, 100 graus primeiro dia, segundo dia, quando está metade amarelo, já vai abrindo. Esquece se a umidade, se o aparelho te manda muita umidade, não, senhor, abre um pouquinho e abre lá. E não precisa recircular a umidade. Porque simples, as estufas convencionais nunca recirculam umidade. Por que você tem melhor fumo? Porque exatamente porque não recircula. Então, tu fica no normal. Segundo dia vai a 104, 105. Terceiro dia vai a 108 e segura. Até que está completamente murcho no primeiro estaleiro e amarelo. Aí, antes de subir, tu bota a mão no meio das folhas do segundo estaleiro para ver se tem muita umidade. Aí não sobe a temperatura antes de expulsar essa umidade. Tem que abrir tudo lá atrás, porque se vai recircular a umidade no fumo amarelo pronto, ele vai manchar. Vamos pegar uma E a folha. pior coisa que tem, você está conseguindo amarelar perfeito, tira um tabaco da lavoura perfeito, aquela fase lá, amarelou, começa a secar e aí ele começa a manchar. Olha, isso não tem coisa pior. Por causa disso, né? Aí, como nós fizemos lá, então, estufa convencional, aí o quarto dia tu vai a 115, vai segurando devagar, nunca enchendo a fornalha de lenha. Muito bem. Mas o que acontece com o fumo desestruturado, meu amigo, na lavoura? Isso é complicado. Por isso que deu uma empresa anos atrás, não comprou o fumo, porque não estava abaixo do padrão. E não precisa comprar se ele está tão escuro. Ele está fora da portaria, né? E aí, a gente criou o MetaW, produtores. A gente não é milagroso. Tudo até hoje que se fez, tu pode sugerir, o produtor complementa e tu cria. Ninguém cria sozinho, ninguém só faz assim. Espera um pouquinho, vamos ver como é que está. Aí o MetaW é o quê? É no segundo dia, quando tu vai subir a temperatura, a metade já está amarelo das folhas, tu vai subindo ela e tu observa. Tenta 105, 106. Se em 106 começar a querer manchar, tu volta a 105. Esse é o método. E tu tirar toda a água possível nessa temperatura mais baixa. Tem muitas características, muitas particularidades. Esse é em suma, esse é por alto, coisa, mas esmiuçando mais, tem mais explicações também, mas esse é o método IW. Por tirar a água da temperatura abaixo da temperatura e baixa o fumo. E aí o que tu faz? Aí tu pega lá atrás, calça
calça a saída e pronto, e abre na frente e os caras têm conseguido milagres. Isso dá para falar um dia inteiro, e é obrigado a falar um dia inteiro sobre esse método, porque o que eu fiz foi por cima, assim. Mas tem particularidades. Às vezes tem gente que com 102 tem que furar o fogo e cura, porque o que seca, o que tira a água não é o calor, mas o vento. O vento que faz essa circular, né? Quando está 0 graus, ninguém secava a roupa. Bem. Então, ali o método é longo, mas isso aqui é em suma. Quero mandar um abraço para o Silvio Foleto, né, de Arroio do Tigre. A gente já esteve na propriedade dele e nos mandou a foto, seu Hernani, ó. A Arte de Curar Tabaco. Livro, eu comprei o livro, muito bom, aprendi muito com ele. Então, é essa a ideia, né, da gente colocar. Existe, se a pessoa se interessa em ler, em aprender, né, a gente cada dia vai evoluindo. Então, um grande abraço ao Silvio Foleto. Obrigado, Silvio. Um dia que nós nos encontrarmos, eu mostro o livro todo, fotografar ele. São pessoas assim que nos acompanham e eu tive o prazer de visitar ele, uma terra muito complicada também lá, muita pedra, mas lugares bonitos. A gente foi, inclusive, visitar lá uma cachoeira, lá na propriedade deles. Foi longa a caminhada, né, Silvio? Mas a gente conseguiu chegar lá. Pena que são acessos muito restritos, poucas pessoas conseguem chegar. Por isso também tem essa natureza tão preservada, né, senhor? Graças a isso. Então, gente, essa questão de cura é complicada, não se aprende à noite, não se pega assim, tem que se dormir em cima dela e tem que se aprender. Mas voltando um pouco à questão do tabaco na estufa. O produtor de tabaco tem o costume de planejar a safra em cima do ano anterior. Vai se repetir o ano anterior? Às vezes sim, que aconteceu aqui, mas nem sempre. Porque um clima, para ser determinado, são 33 anos de estudos. E, normalmente, o que se sabe é 1 ano, 2, 3 até de seca, aí 1 ou 2 excessos de chuva, aí os outros são mais ou menos normais. Assim que a gente leva o ano. Esse ano se espera um ano mais chuvoso. E aí, no ano mais chuvoso, gente, cuidado, as raízes vão sofrer. Eu acho que vocês vão precisar do grifo daí. Aí vem a pergunta, todo mundo pergunta, por que as empresas não vendem? Por que isso aqui? Não, empresas já vendem, outras estão fazendo testes. Não é isso que a gente jamais se preocupou com isso. A gente entrou com um grifo, lembrando, quando os produtores desesperados não podiam mais plantar fumo na sua terra, porque não era pura doença. E o produto que era vendido não resolvia. Muito bem, porque ele pegava uma doença e na realidade são 14. Por isso, nesses 2 livros, fala que reduz 14 pestes. E as 14 pestes são muitas. Elas entram no tabaco e, não eliminando a resteva, elas estão lá dentro. E dentro enrola, porque é uma coisa estranha. Quando é chupado para dentro da água, a doença vai, às vezes não é doença do fumo. Nem está aí, só entrou e vai ganhar. Só que se tu deixa ela no inverno todo, ela vai começar a gostar do fumo. Aí quando vem fumo depois, o outro ano, já sabe, já aconteceu, já era. Então essa é uma questão. A questão, por exemplo, nós já falamos de assistência técnica, eu não quero entrar nesse aspecto, mas eu acho que falta, às vezes, um pouco de informação para as empresas sobre doenças. Deveria-se ter um pouco mais de informações sobre doenças, mas principalmente as doenças que aparecem bem no final, antes da cura. Ali é o problema. Mas meu fumo está bonito, ele não tem doença. Como que não? Dá uma olhada, bota as costas da mão na folha. Se ela está quente, pode saber, meu amigo. Falta grifo, porque tem raízes machucadas. Aí o grifo pode ser aplicado em qualquer estágio da cultura. Por quê? Nós vamos entrar agora. Ele pode ser usado para verduras. E eu sugiro, minha gente, tem gente falando mal do fumo que não tem verdura. Eu estou aconselhando a todo mundo, plante batata do lado do fumo, planta os pés de tronco, faz uma horta perto do fumo. O grifo pode ser aplicado direto, aplica hoje e come amanhã, em todas as culturas. Deixar um abraço aí para Daniele Almeida. Boa noite, Giovanni. Eu ganhei o livro A Arte de Curar Tabaco de você, de um sorteio no seu programa na Rádio Gazeta. Aprendemos muito com o livro. Que bom ter esse retorno, né? De um sorteio que a gente fez. Sim, e deixei claro, né, para a pessoa que realmente quisesse participar, de se interessar em ler.
Então, pelo que eu vi, vocês leram ele sim e fizeram bom proveito. Obrigado, um abraço. William Cunha Bittencourt, de Santa Catarina. Muito bom, seu Hernani Vaz. Parabéns pela aula. O William também é um guri novo, lida na área de litoral catarinense lá, onde também acho que você... William, como é que tu vai, cara? Tranquilo? Então, um abraço para ti aí, diretamente de Santa Cruz do Sul. São esses retornos, né, que a gente faz bem o que a gente faz. Tentar interagir com as pessoas. Lá eles tinham muitas doenças na terra. É uma lavoura que não, assim, ó, é muito bom de lidar, né? É plana, é uma terrinha de areia, muitas vezes, sim, mas tem as suas dificuldades também. Tem, porque lá, há tempos atrás, dava muita esclerotínia. Inclusive, algumas empresas, alguns anos atrás, abandonaram aquela região, né? Poucas estão lá hoje. Poucas. A Universal, eu lembro que nós, na nossa época, tinha uma filial grande, e saíram, e assim saíram exatamente muitas vezes porque é muito difícil. Eu fui gerente técnico da Universal até 95 e sei que dentro de uma empresa as coisas não são fáceis. Por exemplo, testar produtos, a gente testava 3 anos e a gente tinha gente para sair. Tinha técnicos, tinha 33, a grande técnicos estavam em tudo que é lugar, estavam correndo, outras empresas também tinham. Tinha um problema, corriam, porque o instrutor exigia, chegava para o inspetor e aí o supervisor vinha. Quando vê, na empresa vinha sacos e sacos de plantas doentes. Por isso, Giovanni, que eu comecei a fazer híbridos. Nunca no mundo tinha sido feito. Nunca no mundo tinha sido feito híbridos. Aí eu comecei a fazer. Isso me valeu necessidade de estudar fora do país, criança pequena, mas não importa. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a gente aprendeu muito com isso aí. A fisiologia do tabaco, o fumo híbrido, era preciso ele para aumentar a resistência. Aqui tem resistência, aqui vamos botar junto, melhora. E ao melhorar, a planta explodia em resistência, explodia também em produção. Foi aí que o pessoal começou a botar muito adubo. Eu me lembro de pessoas, agrônomos, de empresas, disseram, não, isso é comedor de nitrogênio. Eu me lembro que antes disso a gente usava 17 gramas de salitre. Se chovesse muito, tu recolocava. Eu posso falar daqui a pouco, vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas ele disse, não, é comedor de nitrogênio. E dele salitre. E a planta respondia, e a planta estava faceira, mas dava brotação, e ninguém dava bola na brotação. Mão de obra não tinha valor. E deixaram, foi levando até há pouco tempo atrás. Até que começou a dar fumo vermelho na pilha, muito fumo. Até queimava o fumo na pilha. Sim, teve caso já. Sim, tudo é nitrogênio demais, minha gente. Seu Hernani, deixar um abraço para o João Paulo Tarcheski, do Paraná. Boa noite, meus amigos. Parabéns pelos ensinamentos passados para nós. Forte abraço. João Paulo Tarcheski tem uma página também nas redes sociais. Eu encontrei ele. Sim. É um guri novo aí que lida aí na pumicultura, lida na agricultura, eu né? Acho que nos encontramos em Ireniópolis, né, nessa região. Inclusive, não tivemos a oportunidade de conversar, porque houve um desencontro, saí antes. E também deixar um abraço para o Djalma Vitali. Boa noite, trabalhei com o Dr. Hernani na Universal. Djalma, sim. Como é que vai? Tudo bom, meu amigo? Espero que o seu Hernani não tenha ficado com conta devendo por aí, porque a gente acha aqui, né, seu Hernani? Não, essas pessoas não. Seu Hernani, dia 18 ou 19 de agosto vai ter a terceira conferência sobre a pumicultura em Santa Catarina, em Alain, me ajuda, Taiópolis. Então, seria uma oportunidade grande se o senhor pudesse reservar essa agenda ali. Eu vou te passar depois certinho, não sei se é 18 ou 19 de agosto. A parte da manhã terá aí a FUBRA, né, fazendo a apresentação de números e expondo lá. E na parte da tarde terá ali palestras, inclusive nós também vamos estar participando e falando um pouco. Então, seria um momento muito importante o senhor estar lá. Muito fumicultor vai estar presente lá. Pode me inscrever. Pode me inscrever. Nós vamos, durante a semana, combinar certinho isso aí, tá bom? Combinamos sim, porque eu acho que onde tem agricultura, onde tem necessidade, nós estamos aí. Bem, seu Hernani, nós estamos já com 35 minutos. Não, passa rápido, né? Algum assunto ainda que tu queria colocar, que a gente às vezes não podemos esquecer no finalzinho de falar do dia 25 de julho, que é amanhã. Sim. Tá? Eu queria lembrar apenas alguns pontos que se falou aqui, pontos cruciais.
procurem, gente, manter a sanidade da lavoura até o fim. O grifo faz isso. A qualquer momento, se vocês estiverem mais tarde a lavoura amarelando e notarem que não botaram o grifo, mas arranca um pé de fumo e corta ele no meio, se circular seiva, pode aplicar grifo. Mais uma questão também que nós falamos sobre a importância de verduras. Plantem verduras, gente. Eu queria dizer mais uma coisa. Nós estamos preparados e recebemos uma proposta e solicitação de vários produtores de tabaco que gostariam de ter um curso online. Isso terá um pequeno custo, mas nós estamos dispostos a aceitar isso aí. Claro, será muito mais abrangente que isso aqui. Se fala de um método, a gente vai falar horas sobre um método para que o pessoal aprenda, também sobre fisiologia, sobre coisas, deixando claro que não queremos interferir na assistência das empresas, porque o livro já interferiu. Ele simplesmente, o livro veio para complementar algumas lacunas. Mas, ao mesmo tempo, o que nós queremos é ensinar fisiologia, porque eu entendo uma coisa assim, Giovanni. Naquele momento, quando o instrutor saiu do campo, entrou o pacote tecnológico, o fumo evoluiu, cresceu, produziu e coisa mais, faltou uma coisa crucial. O instrutor chegar no menino Giovanni pequeno e dizer, isso aqui, o Giovanni. A curiosidade do menino crescia. E ele sabia, porque ele recebia informações, ele fazia reuniões com produtores, nós íamos nas reuniões. Isso mudou o sistema, mudou o sistema. Então, nesse caso, nós estamos à disposição. Eu acho que vai sair esse curso e vai ser divulgado para os jovens que querem, porque me pediram isso também na Expo Agrofubra, que a gente tivesse isso a exemplo de outras culturas, e nós estamos preparados para disponibilizar isso aí, para que o jovem e o agricultor tenha a resposta dentro do seu celular. Porque eu acho que conhecimento, minha gente, ele é fundamental para o sucesso. Que bom. Eu acho que também o tabaco é diferente, está sendo diferente de outras culturas. Giovanni, se tu tem leitaria, se o veterinário vem, tu diz para ele o que a vaca tem. No fumo, o doutor não pode dizer o que tem. Está murchando, mas que doença é? Ele não sabe. Então, realmente, a gente tem que começar a pensar nessas coisas, para que ele abra aqui e diz assim, as empresas, algumas estão fazendo, mas não é só isso. Tu tem que explicar que nem isso aqui, doença. A doença tem a foto e tem a etiologia, que explica o que a planta tem que ter para ter essa doença. E aí pegar o remédio. E por último, minha gente, amanhã é o dia do colão do motorista. Eu sou filho de agricultor, fiquei em casa até depois do quartel, para ir embora estudar, e tenho muito orgulho de dizer eu sou agricultor. Eu tenho pé na roça. E os meus melhores amigos são agricultores ou pessoas ligadas à agricultura. Eu quero desejar para vocês muita paz, muita harmonia no trabalho e, principalmente, que tenham muito sucesso esse ano. A safra vai ser um pouco difícil, mas que tenham sucesso. Também os motoristas que desempenham um papel tão importante em transportar. O que adianta tu plantar aqui se não tem quem transporta? Mesma coisa, isso vale para verdura também. Se diz planta verdura, mas vai vender para quem? Tem que ter alguém para transportar, e esse é o motorista. Então, essa dupla aí que fecha. É o começo de tudo. E o resto é uma consequência, né? E que Deus ajude vocês a melhorarem cada vez mais, gente. E contem conosco. Nós estamos sempre ali, minha página do WhatsApp está aberta. Acordo às vezes 4h30, 5 horas e fico conversando com as pessoas. Podemos deixar no comentário inicial o seu contato? Mas com toda certeza. Então tá, vai ficar no comentário inicial o contato do seu Hernani. Se alguém quiser chamar ele, sinta-se à vontade, né, seu Hernani? Isso aí. E o curso vai sair em módulos, e vocês terão os módulos quando quiserem isso aí. Desculpe por fazer o comercial, não é comercial, é apenas um aviso de pessoas que precisam disso aí. Quem se interessar? Sim, assim como eu faço o WhatsApp, me liga, eu estou sempre dando retorno. Então tá, a gente agradece o seu Hernani, mais uma vez disponível, né? Uma segunda noite, ele recebeu nós na casa dele aqui. Da última vez que estivemos aqui, seu Hernani, lembra? Até a luz caiu. Nós tivemos que fazer uma gravação porque não conseguimos entrar ao vivo. Eu me lembro
arroz doce. Eu tenho um pouco aí de novo. Ele preparou arroz doce com canela por cima para nós, eu e o Alan, né? A gente sabe que um docinho a gente não nega. Bem, o senhor Hernani já falou do Colônia Motorista, então amanhã a data no calendário marca 25 de julho, que na verdade, no ano que vem, em 2024, vai fechar 200 anos da imigração alemã que veio a Santa Cruz, né? Em 1824, os primeiros alemães vieram na nossa região. E, desde lá, então, o progresso, ano após ano, aconteceu. Então, colonos e motoristas, duas classes fundamentais. Um produz e o outro transporta. E o resto é consequência. Todos somos importantes, né? Então, eu faço parte tanto de colono como de motorista. Então, a todos nós que estamos envolvidos nisso, nosso parabéns. É o começo de tudo num país. Seu Hernani, obrigado pela atenção. Boa semana a nós, tá? Boa semana. E a vocês que nos acompanharam, mais uma vez, obrigado e boa semana. Amanhã, feriado em alguns municípios do Rio Grande, mas a mãe já avisou. Se chover, tem feriado. Se não chover, tem serviço na roça. Tchau. Finalizou, né? Eu ia dizer uma coisa, mas não vou falar. Calma. Agora foi, senhor. Isso. Terminou. Terminou. Não terminou ainda. Estamos no ar ainda, senhor Hernani. Tá vendo isso aqui, ó? É que está em gênio se esfregar? Não, não?